Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Helber, sou professor de matemática, atuo há mais de 10 anos na área de concursos e pré-vestibulares, tá? Venho hoje trazendo algumas questões do Instituto Verbena para vocês, tá? Mais especificamente, o concurso de nível médio para agente administrativo da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, tá bom? O concurso ele foi realizado o ano passado, né? O ano de 2024, e ele trouxe 10 questões aí para a gente trabalhar hoje, tá? Então vamos lá? Pessoal, então vamos lá para a questão de número 11, né? A questão de número 11, ela trata sobre números complexos, tá? Números complexos é uma matéria que a gente via bastante no ensino médio, e aqui ela traz uma expressão, né? E essa expressão, aqui no denominador, percebam que a gente tem um número i, né? E quando a gente vê números complexos, a gente vê que a gente não pode deixar o i no denominador. É como se fosse a raiz, é a mesma história da raiz. Na verdade, o i é uma raiz, mas eu não vou explicar aqui agora. O que acontece? A gente vai tirar esse número i multiplicando pelo conjugado desse número que está no denominador. Como assim? Vamos entender o que é o conjugado de um número. Por exemplo, se eu coloco 3 mais 2i, o conjugado desse número é 3 menos 2i. Ou seja, você troca o sinal de quem está acompanhando o i. Beleza? Ó, 2 menos 3i. Qual o conjugado desse número? 2 mais 3i. Troca o sinal apenas de quem está acompanhando o izinho, tá bom? Pessoal, muito cuidado com isso daí, porque não é o sinal dos dois, é apenas de quem acompanha o i, tá bom? E outra coisa, só para lembrar vocês, o i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, tá? Agora eu vou apagar aqui para a gente poder resolver a questão, tá? Vou apagar aqui. Então, trazendo a expressão aqui, 2 mais i, 1 mais 2i, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo seu conjugado. Menos 2i, 1 menos 2i. E aqui eu vou fazer chuveirinho, não esqueço. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2i, menos 4i. E aqui eu vou multiplicar o izinho também. Mais i, menos 2i ao quadrado. Olha que bacana. Se é ao quadrado, coloquei aqui, ó. E ao quadrado é menos 1, tá? Não vamos esquecer disso, não. E aqui, esse vezes esse é uma diferença de quadrados, tá, pessoal? Então, quadrado primeiro menos 2 vezes o quadrado segundo. Então, aqui em cima, eu já vou resolver esses dois aqui, ó. Esse com esse, já dá para eu resolver. Então, vai ficar 2 menos 3i, menos 2 vezes menos 1, né? Lembrando que i ao quadrado, menos 1, já substituo. 1 menos 4i ao quadrado, ó. Outro i ao quadrado. Então, aqui eu tenho 2 menos 3i, menos 2 com menos 1, mais 2, dividido por 1 menos 4, que multiplica menos 1. Isso é igual a 4 menos 3i, dividido por, resolvendo aqui, vai cair em 5. Ou seja, eu posso escrever assim, ó, 4 sobre 5 menos 3 sobre 5 vezes i. Bacana? Só que observe, olha o que a questão quer. Ele quer o conjugado desse número aqui, ó. E esse número, o conjugado, esse número é a mesma coisa que esse número aqui que a gente achou. Eu só racionalizei ele. Só que ele quer o quê? Ele quer o conjugado desse número que a gente achou. Bom, o conjugado eu já expliquei para vocês. O que eu faço para determinar o conjugado? Troco o sinal de quem acompanha o i. Então, troco o sinal dele, vai ficar 3 sobre 5 vezes i. Portanto, letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão 12. Galera, questão 12, eu achei ela um pouquinho puxada, tá? A gente precisa ter uma atenção muito grande nesse tipo de questão. Então, vamos lá. Ó. Números inteiros positivos, ele deu esse númerozinho aqui, ó, tá?
e deu esse outro número aqui, ó. Deu 2 números pra gente, beleza? E ele falou o seguinte, aqui, ó, ele falou que a razão entre o MMC e o MDC desse número dá quanto? 1225, tá bom? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Primeira coisa, antes da gente começar a questão, vem aqui comigo. Tá vendo esse número aqui? Eu vou chamar ele de Azão. E esse número aqui eu vou chamar ele de Bzão, tá? Então, vem aqui, ó, rapidinho. A é igual a 10 elevado a A vezes 15 elevado a B. Gente, eu vou precisar abrir esses números. Como assim? Eu vou ter que fatorar esses números. Olha só, 2 elevado a A vezes 5 elevado a A. E o 15 vai ser 3 elevado a B vezes 5 elevado a B. E o B, o Bzão, né, vai ser o quê? 14 elevado a C vezes 21 elevado a D. Se eu fatorar, vai ficar 2 elevado a C vezes 7 elevado a C vezes 3 elevado a D vezes 7 elevado a D. Só que aqui, pessoal, o A, olhando para cá, ó, eu posso deixar o 2 do jeito que tá, o 3 também vai estar, porém, esses dois aqui, ó, eu posso juntar, porque tem a mesma base, vai ficar 5 elevado a mais B, bases iguais, somos expoentes. E o B, quase a mesma coisa. Olhando para cá, eu tenho o seguinte, eu posso juntar esse camarada com esse daqui, certo? Que aí, olha só o que vai acontecer. Vou repetir o 2C vezes 3D vezes 7, somar as bases. Ou somos expoentes com bases iguais, tá? Aí ele me fala o seguinte, olha que interessante. Ele me fala que o MMC entre A e B, né, Azão e Bzão, que eu chamei, né? Dividido pelo MDC de Azão e Bzão, isso aqui é igual, gente, a 1225. Só que, pessoal, se vocês fatorarem 1225, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Vão encontrar 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, tá bom? E isso daqui, né, é igual ao... Isso aí é a mesma coisa que o MMC sobre o MDC, só reforçando. O MMC, como é que eu descubro o MMC entre A e B? Gente, vamos lembrar. O MMC, para eu achar o MMC, eu vou pegar os números que estão em comum com maior expoente, de maior expoente, tá? Então, pensa aqui comigo, pessoal. Eu tenho o A, o 2 elevado a A e o 2 elevado ao C. Eles são comuns? São. E eu vou pegar os comuns e os não comuns. Como o 2 ele é comum, tanto no A quanto no B, eu vou pegar o de maior expoente. Aí vem a pergunta, eu sei qual que é o maior expoente, se é A ou se é C? Eu sei se o A é maior ou o C é maior? Não sei. Então vou escrever assim, ó, 2 e um ponto de interrogação, porque eu não sei quem que eu vou escolher, o A ou o C. Mas vou deixar quietinho. Aí eu vou pensar o seguinte, qual que é o próximo que eu tenho aqui para escolher aqui, né? Que é em comum o 3. E o 3, eu vou colocar ele lá também. Só que o 3, eu vou ter que pegar o de maior expoente. Eu sei qual que é o maior expoente? Também não sei. Então, vou deixar um ponto de interrogação aqui, tá? E aí, eu vou pegar os que não repetem também, tá? Quem que não repete? O 5 elevado a A mais B. E o 7 elevado a C mais D. Bacana? E isso daqui dividido pelo MDC. E aí, agora, o MDC, pessoal. O MDC nada mais é do que os números comuns aos dois. Qual é o número comum que está nos dois? O 2 é um número comum? É. É um número comum. E eu sei que é o 2 elevado ao menor expoente. E eu sei qual que é o menor expoente agora? Não, não sei.
Então, vou colocar 2 pontinhos de interrogação aqui, tá? Para ficar diferente do de cima. Porque o de cima é o maior expoente e o de baixo é o menor expoente, tá? Vezes outro número em comum. Qual é o próximo número em comum? O 3. Ele é comum, né? Então, vou colocar ele aqui. E também vou colocar 2 pontos de interrogação, tá? Agora, olha só. Isso aqui eu vou igualar, isso aí, eu vou igualar a quem? Aliás, já está igualado, né? Igual a 5 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Gente, percebam que o que aconteceu aqui, ó? Eu não tenho o 2 e o 3 desse lado de cá. Eu não tenho. Por quê? Porque quando eu dividi, eu percebi que cortou. Tanto esse com esse aqui foram cortados. E esse com esse aqui foram cortados. Para quê? Para dar 5 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Tá? Então tem que ter essa sacada. Aqui tem uma maldadezinha. Tá? Ou seja, aqui só ficou de base 5 e 7. Do mesmo jeito. Ficou base 5 e 7 do lado de lá. Que mais que tem que eu tenho que ver? Eu tenho que perceber que A mais B é igual a 2. Da mesma forma que C mais D é igual a 2. Então, eu tenho uma equação aqui embaixo. Ó. A mais B é igual a 2. E C mais D é igual a 2. Ou seja, soma de cima para baixo. A mais B mais C mais D é igual a quanto? 4. Portanto, letra D, ou letra C, desculpa, né? 4, tá bom? É uma questãozinha puxada? É, mas tem que ter conhecimento de MMC e MDC e fatoração, principalmente. Tá bom? Pessoal, vamos para a próxima? Olha só, próxima questão. Eu vou resumir aqui. Uma menina começou a trabalhar e todo mês ela começou a guardar. Só que é o seguinte, no primeiro mês ela guardou 1%, no segundo mês 2%, no terceiro mês 3%, e assim foi. Tá? Então, todo mês ela guardava 1% a mais. Gente, aí o que ela falou? O que mais que ele disse? Que ela trabalhou durante 5 anos. 5 anos nessa empresa. E qual que era o salário dela? 3 mil mensais. Ou seja, todo ano ela guarda, todo mês, tá, pessoal? Todo mês ela guardava 1% do dinheiro dela. Cada mês passava 1% a mais, tá? Aí, olha só, vem aqui para mim. Ele quer saber o quanto a jovem depositou, o quanto que ela guardou do tempo que ela ficou lá trabalhando. Então, gente, perceba o seguinte, a poupança, né, eu vou chamar de poupança, que quanto que ela depositou, quanto que ela guardou lá, vamos entender, foi 1% do salário, vou colocar um S, mais 2% do salário, mais 3% do salário. E assim foi até o último mês. Peraí, o último mês foi quando? Vamos entender? 5 anos possuem quantos meses? Vamos ver? 5 vezes 12, 60. Ou seja, no último mês de trabalho dela, ela guardou 60% do salário. 60% do salário, né? Então aqui, pessoal, olha só o que eu posso fazer. Prestem bem atenção aqui. Eu vou fazer uma manipulaçãozinha aqui, mas vocês vão entender. O que está repetindo aqui, ó? Em todo cantinho aqui. O S. O S, eu vou tirar ele em evidência aqui, ó. Ou seja, eu vou deixar só a porcentagem. 1%, mais 2%, mais 3%, mais até 60%. E, como eu tirei o S em evidência, coloco ele aqui em evidência. Tá? O salário, esse S é o salário, que ele até me falou que é de 3 mil, tá? Eu vou substituir daqui a pouco. Então, a poupança aqui, pessoal, percebam, foi aumentando de 1 em 1. Isso aqui é o quê? Uma PA. Aqui dentro tem uma PA e é uma soma de PA aqui dentro, tá? Então, para achar quanto que deu essa soma aqui, ó, de porcentagem, eu vou colocar soma de PA aqui, ó. Me ajuda a lembrar. A1 mais AN, que multiplica N sobre 2.
tá? Então, olha só, no primeiro mês foi quantos por cento? 1. Então, coloco 1. O último, 60. Coloco aqui. Número de meses, 60. Dividido por 2. Então, a soma, tá? É S de soma, não de salário. É diferente desse S aqui de fora, tá? Então, a soma é igual a 61 vezes 60 sobre 2. Simplifico 2 com 60, aqui fica 30. A soma é igual a, vou fazer direto aqui, né? 18, 30, 1830%. Então, aqui, ó, tem 1830% de quem? De S. De S. Só que essa porcentagem aqui eu vou transformar em número decimal, tá? Que vai ficar quanto? 18,30, né? 18,30. O de é multiplicação. De quem? 3.000. 3.000. 1, 2, 3. Bacana? Gente, eu multiplicando isso daqui, pessoal, salvo se eu não me engano, vai dar 54.900. Dá para fazer aqui no cantinho, tá? Só façam a multiplicação. Aqui já passa um bizu aqui, ó, corta os 2 zeros e anda 1, 2 casas para a vírgula e tira ela daqui, tá? E aí multiplica, você vai achar gabarito letra B de bola. Beleza? R$ 54.900 guardados, né? Bastante dinheiro aí, né, pessoal? Pelo menos para mim é muito dinheiro, né? Tem gente que não é muito dinheiro não, mas para mim é. Galera, e vamos lá, questão de número 14 da prova, né? 14. Gente, 14 aqui, ó, vamos resumir aqui. O que tá acontecendo? O camarada, ele vai vender um produto e ele fala que vai obter 20% em cima do preço de custo desse produto. Ou seja, né? Vamos entender. Aqui, ele vai vender, né, a 120% do preço de custo, que eu vou chamar de C. Czinho é o preço de custo. Ou seja, vamos escrever em linguagem matemática, 120%, como é que eu escrevo matematicamente? 1,2, né? Ou 1,20 vezes C. Tá aí, preço de venda. Aí aconteceu o seguinte, foi um camarada lá, chorou muito, e aí pediu um desconto de 15% sobre o que aqui, ó, agora é sobre o preço de venda, né? Sobre o preço de venda. Ou seja, ele deu um desconto de 15%. A minha pergunta é o seguinte, ele vai pagar quantos por cento? Né? Ele vai pagar quantos por cento? Se ele deu um desconto de 15%, ele vai pagar, ó, vou colocar P de pagar, ele vai pagar 85% de quê? Né? Do preço que está sendo vendido V, né? 85% de V, né? Que é o preço de venda aqui. Ou seja, ele vai pagar, né? Eu vou transformar isso aqui em número decimal. Nunca posso multiplicar com esse porcentagem na frente, tá? Tem que transformar em número decimal para vocês poderem multiplicar, né? Colocar na equaçãozinha para resolver. Então, vem cá, pessoal. Aqui eu vou escrever 0,85 vezes o preço de venda. Quanto que é esse preço de venda aqui, ó? Tá aqui em cima. 1,2 vezes o custo. Bacana? Então, esse preço de venda aqui, ó, se eu multiplicar 0,85 com 1,2, né, já adiantando, vai dar, aqui se eu não me engano, 10, 2, 0, isso, vezes C. Isso, não, 1,2, isso, tá? Vai dar 1,2, opa, desculpa, 1,2 não, assim, ó, vai ficar assim, ó, desculpa. Vai ficar 1,02, tá? 1,02. Ou seja, tá? Eu fui fazer aqui, acabei errando, mas dá 1,02
do preço de custo, se você multiplicar. Então, aqui, em porcentagem, se eu transformar, multiplico por 100, né? Vai ficar 102% do preço de custo. Ou seja, quanto que o vendedor ainda lucrou, mesmo dando os descontos de 15%? Lucrou 2%. Ó, 2%. Ele vendeu a 102% em relação ao preço de custo. Ou seja, prejuízo? Não. Prejuízo? Não. Ele teve lucro e de 2%. Só pode ser letra C. Bacana? Vamos para a próxima? Próxima questão. Nossa, essa aqui é boa, tá, pessoal? Modo e função. Os dois assuntos que mais pegam. Gente, primeira coisa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Função. Essa aqui é uma função de segundo grau. Deixa eu dar uma ajeitada nela aqui, ó. Vou escrever ela assim, ó. X1. Opa, 9 não. 1 sobre 3 de x ao quadrado menos 9 sobre 3. Bacana? Coloquei ela desse jeito. Eu só abri ali o denominador. Joguei um para cá e o outro para lá. Ah, pode simplificar? Pode, mas calma aí. O que eu quero é isso aqui, ó, pessoal. Olha para esse negócio, esse camaradinho aqui, ó. Primeiro, uma função de segundo grau, ela no gráfico, ela é representada por uma parábola, né? Vamos lembrar o seguinte aqui, ó. F de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Gente, olha só. Esse camaradinho que acompanha o x ao quadrado, ele me diz o seguinte. Se ele for positivo, a concavidade é para cima. Se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Olha que bacana. Então, olha para quem que está acompanhando aqui, ó, esse x ao quadrado, pessoal. É mais um terço. O mais um terço, ele é positivo ou negativo? Positivo. Se ele é positivo, a concavidade dessa parábola aí, ela vai estar para cima ou para baixo? Vamos ver? Para cima, né? Olha lá, ó, acabei de colocar. Para cima aqui, ó. Para cima. Então, quais das alternativas tem a concavidade para cima? Essa tem? Não. Então vai embora. Essa tem? Tem. Então segura ela. Essa tem? Concavidade para cima? Não, tá para baixo. E a letra D? I, tá para cima. Então segura. Agora, vamos para o segundo ponto aqui, ó. Para a gente matar a questão. Vem aqui pro G de x. O G de x, tá? O que nós vamos fazer? Ah, a pessoa tem um módulo. Tira um módulo. Exatamente, tira o módulo. Vem para cá, ó. G de x é igual a x menos 3, tá? X menos 3. O que eu vou pensar aqui? Pessoal, primeira coisa que eu quero dessa função é a raiz dessa função, tá? É a raiz. Para achar a raiz, eu igualo ela a zero. Então, x menos 3. Ou seja, x vale quanto? 3. Bacana? Vale 3. Então, essa reta, ela tem que passar lá no 3, no ponto 3, tá? Deixa eu só fazer um esqueminha aqui, para vocês entenderem o que acontece quando tem módulo e quando não tem módulo, tá? Então, ó, uma das coordenadas, quando eu igualo a função a zero, eu acho uma das raízes. Uma das raízes está aqui, ó, 3. Tá bom? E aí, o que acontece? Lembra que esse termo independente aqui, ele representa onde que minha reta passa em y, né? Então, lá não é menos 3? Então, eu tenho uma coordenada aqui, menos 3. Daí, o que acontece, pessoal? Olha só. Deixa eu ver aqui se eu trocar de cor. Deixa eu colocar essa daqui. Peraí. Essa daqui é melhor. Então, o que acontece? A minha reta, sem o módulo, ela é essa daqui. Gente, se eu vir aqui na minha reta, e botar um módulo, olha só o que vai acontecer com ela. Ela vai rebater. Vocês já ouviram falar isso? Ela vai rebater, toda essa parte que está para baixo vai rebater para cima, igual um espelho. E aí essa parte de baixo some. Opa, a minha reta não, né? A reta Y ainda continua aqui. Aí o que acontece? Aqui embaixo, ela batia no menos 3. Lá em cima, adivinha? Ela vai bater no mais 3.
É isso que acontece quando eu coloco o módulo, tá? Só para lembrar vocês. Então, vem cá, pessoal, ó. A raiz, a minha reta, ela é mais ou menos assim. Olha para B. A raiz dela tá sendo onde? Aqui, ó, -3. Tá certo? Erradíssimo. Agora, olha para D. Não tá batendo no 3 aqui? Concavidade para cima, o A é positivo, então só pode ser meu gabarito, letra D. Bacana, pessoal? Então vamos lá. Questão de número 16. Questão 16. Essa questão aqui é boa. Geometria é sempre bom, né, pessoal? Sempre bom. Olha só. Vem cá. Sabe que a medida do lado de um triângulo regular... O que é um triângulo regular? Ele é também conhecido como triângulo equilátero, tá, pessoal? Como triângulo equilátero. Né? Então ele fala assim, ó, o lado desse triângulo regular é o triplo da medida do lado de um hexágono regular. Tá aí. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o esqueminha aqui, ó. Então, eu tenho meu triângulo regular, que é um triângulo equilátero, não vamos esquecer, todos os lados são iguais. Quando falou que é regular, os lados do polígono que ele falou são iguais. Então aqui ele falou que é o triplo de quem? Do lado do hexágono regular. Então aqui eu vou chamar de 3x. 3x. E meu hexágono regular aqui, não sei se vai ficar bom, mas acho que tá bom. Mede x. Cada ladinho, x, x, x. E o triângulo, 3x. A razão entre... Ó, o que ele quer? Ele quer a razão. A razão é divisão. Né? A razão entre a área do hexágono regular e a área do triângulo regular. Então, ó, muito cuidado aqui, pessoal. Se ele falou primeiro o hexágono regular e depois o triângulo regular, é porque o que vem primeiro, ele vai ficar em cima, ó. Aqui, ó, na divisão, área do hexágono sobre o triângulo, foi dito segundo, sobre a área do triângulo. Ele quer isso aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então, vamos calcular. Como é que eu calculo esse tipo de questão? Assim, ó. Aqui, eu vou ter que lembrar que a área do hexágono é o quê? É 3L quadrado, raiz de 3 sobre 2, né? Sobre 2. E aqui, a área do triângulo é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bacana? Então tá. Aí o que acontece? Vou substituir. Quanto que vale o lado do meu triângulo? Vale 3x, né? Então, vou colocar ele ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Resolvendo aqui, eu tenho que a área do meu triângulo, 9x quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá lá. E esse daqui, área do hexágono, né? É 3 vezes o lado. O lado vale x, então, x ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. O que eu vou fazer? Vou substituir ali, ó. Vou substituir aqui, ó. Até pagar o pontinho de interrogação. A área do hexágono é isso daqui, ó. Então, vou colocar lá 3x quadrado, raiz de 3 sobre 2, dividido por 9x quadrado, raiz de 3 sobre 4. Gente, aqui, né, eu já posso cortar alguns, né, alguns elementos. Raiz de 3 vai embora com raiz de 3, x ao quadrado, né? Aí vai ficar assim, ó, pessoal. Em cima lá, vai ficar 3 sobre 2 dividido por 9 sobre 4. Como é que eu resolvo isso aqui? Conservo de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. 4 sobre 9. E aí, dá para simplificar alguém? Dá. 3 com 9, 3. 2 com 4, 2. Ou seja, 2 sobre 3. Tá bom. 2/3. Portanto, pessoal, gabarito, letra B de bola. Tranquilo? Pessoal, então vamos para a questão de número 17. Olha só. O que a questão 17 fala? Ó, ele fala que tem uma empresa, aí um gestor, aí ele fala assim, ó, que a empresa é composta por gestor e 10 colaboradores.
eles apresentam uma média salarial de 3.815,30. Então, peraí, vamos dar uma seguradinha aqui, ó, pessoal. Eu tenho uma média dos 11, né, porque são 10 colaboradores mais 11 gestores, né, de 3.815,30 centavos. A média de todos os 11. Aí ele falou que o gestor, ele ganha, só o gestor, sozinho, R$ 6.153. Bacana, tá lá. Aí ele pergunta a média aritmética dos salários somente dos colaboradores, ó. Agora, ele quer uma média aritmética só do salário dos colaboradores, sem o gestor aí, tá? Então, vamos pensar o seguinte aqui, pessoal. Para eu achar a média aritmética dos colaboradores, eu vou chamar M de C, só dos colaboradores, eu tenho que achar a soma, né, do salarial dos colaboradores dividido pelo total de colaboradores. Total eu sei, é quanto? 10. Tá? Só que eu preciso achar quanto que é a soma total, né? Quanto que os colaboradores juntos ganham. Para eu achar a soma de quanto que eles ganham, eu tenho que fazer isso aqui, ó. A média que ele me deu é igual o quanto que o gestor ganha mais, né, a soma dos colaboradores. Concorda comigo? Então, aqui o G é o salário do gestor, mais a soma do quanto os colaboradores ganham, todos eles juntos, dividido por quem? Por 11. Por 11. Bacana? Então, olha só, a média eu tenho. A média é 3.815,30. É igual. Quanto que ganha o gestor? 6.153. Mais a soma de quem eu quero saber. Dividido por quem? Por 11. Caramba, professor, vai dar conta? Pra caramba. Vamos lá. Não tem como a gente escapar disso não, tá? Por isso que a gente tem que aprender a fazer muita conta e aumentar um pouquinho de velocidade, tá? À medida que a gente vai fazendo. Aqui no cantinho, vamos escrever o seguinte, ó. 11 vezes 3.815,3, tá? Que é 30, mas ignora o zero lá. Então aqui, ó, 1 vezes isso é isso. 3, 8, 15, 3. 3, 5, 1, 8, 3. Que é 11, né? Então aqui vai dar 3, 8, 6, 9, 11, sobe 1, 41. Eu tenho uma vírgula aqui, ó. Então, aqui eu vou ter 41.968,3, tá? Isso aqui é igual a 6.153, mais a soma, né, dos colaboradores. Passo os 6.153 para o lado de lá, tá? Então, eu já subtraio. Então, aqui eu vou ter menos 6.153,0. Zero debaixo de... vírgula debaixo de vírgula, né? Então, a soma dos colaboradores, vamos ver quanto que vai dar. 3, 8 menos 3, 5, 6 menos 5, 1, 9 menos 1, 8, e aqui eu pego emprestado, fica 3, fica 11. 11 menos 6, 5. E aqui fica 3. Então, a soma aqui é 35.815,03, tá? Aí isso daqui, né, é a soma do dinheiro dos colaboradores. Vou substituir aqui em cima, ó, para descobrir a média. Então a média aqui é 35.815,3 dividido por 10. 10 é só andar uma casa para minha esquerda, né? Então vai ficar assim, ó, 3581,53. Ou seja, a média que cada um recebe 3.581,53. Olha só, letra A. Tá bom, pessoal? Letra A. Continha pra caramba, mas é isso daí, tá? Verbena não perdoa.
Pessoal, então vamos lá para a questão de número 18, né? De geometria, ó. Olha só. Em um prisma triangular regular, que tá aqui, né? A medida da altura da base triangular. Então, vamos entender aqui rapidinho, ó. Vou dar um pause aqui só pra gente entender, desenhar aqui, ó, ficar bem claro o que é um prisma. Olha só. Isso aí é um prisma, tá, pessoal? Tá meio feinho, tá? Mas isso é um prisma, né? De base o quê? Triangular. Eu tenho tanto na base de cima quanto na base de baixo um triângulo aí, tá? E aí o que ele fala? Ele fala assim, ó, a medida da altura da base triangular, então ele tá falando disso aqui, ó, dessa minha basezinha aqui, ó. Base, né? Dessa base triangular é a metade da medida da altura, né, do prisma. Ou seja, se minha base é H, o prisma, a altura dele é 2H, né? Então, a minha base da altura é metade da altura do prisma, tá? E ele fala, a área lateral desse prisma mede 300 raiz de 3. Gente, olha só, rapidinho. O que é uma área lateral? Só uma. Aqui, só uma. Essa daqui, ó. Daqui, ó. Tá vendo, ó? Só uma. Só que eu tenho quantas faces laterais? Eu tenho 3 faces laterais, tá? 3 faces. Eu só pintei para a gente ter uma noção do que seja essa face lateral. Só que aqui ele está falando o quê? Ele está se referindo à área lateral. Então, eu vou descobrir a área, né? A área dessa face lateral e depois multiplicar por 3, porque eu tenho 3 no total. Então, vamos lá. Vem cá. Ó. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou chamar os lados do triângulo de x, porque não falou nada, né? Então, x, x e x. Bacana. Olha para essa área lateral que eu pintei de azul claro. A alturinha dele aqui, ó, é 2H. Que figura é essa que representa essa área lateral? Um retângulo, né, pessoal? Então, essa área lateral, eu vou chamar ela de x, né, a base vezes a altura. Só que acontece, eu tenho 3 faces dessa, multiplico por 3. Isso aqui tudo vai dar quanto? 300. Raiz de 3. Bacana? Então, 3 vezes 2, 6xh é igual a 300 raiz de 3. Passa o 6 dividindo, eu tenho 300 raiz de 3 sobre 6. Simplifica, vai dar 50. Então, xh é igual a 50 raiz de 3. Tá aí. Agora, pessoal, percebo que a gente segura essa informação, x vezes h, e olhem para isso daqui, ó, pessoal, ó. Olha para esse triângulo aqui, ó, na base. Viram ele? Olha o que acontece. A área do triângulo, esse triângulo é equilátero, só lembrando vocês, tá? Se ele é equilátero, eu posso dizer que a área, ou lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é sua área. Ou eu posso dizer também que a área do triângulo, lembra, é a base vezes a altura dividido por 2. Por que, professor, o senhor está fazendo isso? Sabe por quê? Porque eu posso dizer que essa área é igual a essa área aqui, ó. Problema nenhum. Quando eu igualo as áreas, né? Olha o que me acontece aqui, ó. Olha que bacana, ó, pessoal. Quando eu igualo as áreas, eu sei que x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é igual a x vezes h sobre 2. Tem gente que vai achar, tem outro jeito de achar isso daí, tá? Essa relaçãozinha que eu estou construindo. Fica à vontade. Então, x corta com x ao quadrado, o 2 aqui embaixo fica 2 e aqui fica 1. Ou seja, eu tenho que x raiz de 3 sobre 2 é igual a quem? Altura. O que eu vou fazer com isso aqui, ó, pessoal? Vou fazer um sisteminha desse com esse camarada aqui, ó. Para quê? Para eu achar o quê? O lado do meu triângulo, né? E depois achar o quê? A altura do meu prisma, que eu vou precisar. Então, eu sei o seguinte, aqui, ó, deixa eu dar uma separada aqui. O x vai multiplicar com h, mas o h aqui vale quanto? X raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a quem?
Isso aí é igual a quem? 50 raiz de 3. Bacana, o que eu vou fazer? Raiz de 3. Vai embora com raiz de 3. X vezes x, x ao quadrado. Esse 2 multiplica com 50, vai dar 100. Logo, x vale quanto? Ó, que bacana, 10. Se o x vale 10, pessoal, se o x vale 10, a altura, vem cá, vem comigo. A altura, x vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a altura. Então, 10 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a altura. Altura simplifica 2 e 10, 5 raiz de 3. Pessoal, eu tenho tudo aqui. Agora, olha só o que eu posso fazer aqui, ó. Ele me pede o quê? O volume do prisma. Gente, volume é a área da base vezes a altura, tá? Vezes a altura. Então, área da base, vem cá, me ajuda a calcular aqui, ó. A área da base aqui, eu vou puxar aqui, ó. A área que é o do triângulo, x ao quadrado. Quanto que vale o x? 10 ao quadrado, 100 raiz de 3 sobre 4. Simplifica o 4 e o 100. A área do triângulo vai dar 25 raiz de 3. Tá aqui. Então, 25 raiz de 3 vezes a altura. Cuidado, pessoal. A altura não é essa altura aqui que a gente achou. Essa altura que a gente achou é a altura aqui, ó, da base do meu triângulo. A altura do prisma é 2 vezes esse valor, tá? Então, a área do prisma é 10 raiz de 3, tá? Então, aqui é 10 raiz de 3. Então, volume multiplica com quem está fora, 250. Raiz de 3 com raiz de 3, sai o 3. Logo, o volume vai dar 750 o quê? Metros cúbicos. Pessoal, gabarito, letra C. Beleza, pessoal? Questãozinha que deu trabalho aí, mas uma questão bastante charmosa aí, né, do Verbena. E vamos lá, questão de número 19. Tá acabando, hein, pessoal? Tá acabando, aguenta aí. Olha só, aqui ele dá um gráfico, né, como sempre, e é um gráfico de idades, né? Ó, idades, pela quantidade de alunos, né? Pelas quantidades dos seus alunos aí, tá bom. Aí ele fala o valor da variância das idades. Pessoal, questão de variância. A gente tem que lembrar da fórmula, tá? Da fórmula de variância, tá bom? O que é a formulinha da variância? Vamos colocar aqui. Vamos lá, variância é parece um O aqui, sei lá. É igual a média menos o valor, né? No caso aí vai ser a altura, né? Menos o valor. Isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Somado vezes... deixa eu fazer aqui melhorzinho aqui, peraí. Dá um espacinho aqui. Aí. Isso aqui vezes a frequência, tá? Mais próxima frequência, né? Vezes a média. Vou colocar aqui a média menos x2 ao quadrado mais frequência do próximo vezes a média menos x2 x3 quadrado mais frequência do próximo vezes a média menos 4 quadrado. Vamos entender o que significa isso. Dividido pela soma das frequências, tá? Pela soma dessas frequências aqui, ó. Cadê? Deixa eu somar aqui direitinho. FI mais FI mais FI mais FI, tá? Vou chamar linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. 1, 2, 3 e 4. Tá aí, pessoal, tá aí. Beleza? É isso aí mesmo. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, né, é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Esse X com a barrinha em cima, eu vou colocar aqui, vou fazer por partes, vou explicar direitinho.
A fórmula é grande, mas não é difícil. Ela é facinho de entender. Esse x com a barrinha, pessoal, nada mais é do que a média. A média, né? Então, vamos interpretar aqui o quadro. Ele fala o seguinte. Eu tenho 40 alunos que possuem 15 anos. É isso que ele está me falando. Aqui, ó. Bate aqui, tem 15. E eu tenho 30 alunos que têm 16. E eu tenho 20 alunos que têm 17. E tenho 10 alunos que têm 16. E aí eu preciso achar a média disso. A média disso daí nada mais é do que a média ponderada, tá? Média ponderada. Como é que é a média ponderada? É o seguinte, a quantidade de alunos vezes a idade. Então, é 40 vezes 15 mais, de novo, a quantidade de aluno vezes a idade. 30 vezes 16. De novo, 20 vezes 17. 20 vezes 17. Mais, de novo, 10 vezes 18. 10 vezes 18. Dividido pelo quê? Pela quantidade de alunos que eu tenho. Vamos somar? 40 com 30, 70, mais 10, 20, mais 10, 100. Então, 100. 100zinho aqui. Então, né, a média disso tudo, vamos ver? Que eu vou fazer direto, tá, pessoal? Daqui dá 600, mais 480, mais 340, mais 180, né? Então, vou somar tudo isso daí, né, pessoal? 600 mais 480, 340, 180. 0, 8 mais 8, 16, mais 4, 20. 7, 8, 9, 10, 16. Ou seja, eu tenho 1.600 dividido por 100. Bacana. Corta os dois zeros, vai embora. Quanto que é a minha média? Minha média é 16. Olha que show, pessoal. Aí, olha só o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Vou fazer passo a passo, bem devagarzinho. Fi é uma frequência, tá, pessoal? A frequência. Com que frequência? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil da gente entender aqui, ó, o que eu vou explicar. Frequência é a quantidade de aluno. É isso. A frequência é a quantidade de alunos que tem 15 anos, né? Então, a frequência é o quê? Vamos olhar só primeiro para essa barrinha azul, tá? Olhando só para a barrinha azul, eu tenho 40 alunos. Abro parêntese aqui. 16, que é a minha média. 16, que é a minha média. Menos a média de idade do azul, que é quanto? 15. Isso aqui é o quadrado. Mais, de novo, agora vamos pôr o salmão aí, né? Esse rosinha aí. 30, que é a quantidade, vezes 16 anos, que é a média, menos 16, que é a idade. Mas qual que é a frequência do próximo? Vamos ver o verdinho? 20. Olhando para o verde, 20. Abre parênteses, 16, que é a média, menos 17, que é a idade, ao quadrado. Mais o próximo. Ó, olhando para o laranja agora, eu tenho 10, multiplica. A média, que é 16, menos a idade, que é 18, ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, tá, pessoal? Dividido, gente, a soma dessas frequências, na verdade, é a quantidade de aluno que eu tenho. Né? Se eu somar 40 com 30, com 20, com 10, dá quanto? 100, tá? Então aqui, vamos ver se eu tenho espaço aqui, ó. Vai ser aqui dentro, vai dar 1. Olha que bacana. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 40, 40. Mais, e aqui, pessoal, olha que bacana, dá 0. Então, 0 vezes 30, 0. Mais, aqui dá quanto? Menos 1 ao quadrado, 1. Então, 20. Mais, aqui dá menos 2 ao quadrado, 4, né? 4 positivo, cuidado. Vezes 10, 40. Dividido por quem? 100.
Isso aqui é igual a 40 com 20 com 40 dá 100 sobre 100. 100 sobre 100 é igual a quanto, pessoal? 1. Ah, pessoal, isso tudo vai achar 1? Exatamente. Exatamente. Pessoal, questão 20 e última, tá? 20 e última. Muita atenção, essa questãozinha aqui, a gente vai utilizar nela matrizes determinantes. Nossa, pessoal, porque o Instituto Verbena, eles adoram, né, fazer isso com a gente, né, pegar algumas matérias que normalmente vocês não estão vendo mais, né, no ensino médio. Então a gente tem o seguinte, gente, olha só, eu não sei se todos viram, mas através de um sistema, tá, a gente consegue montar um determinante da minha equação, tá? Determinante da minha equação. Determinante da minha equação aqui, tá? Depois vocês têm que pegar esse assunto e ver minuciosamente. Aqui eu tô só fazendo a questão. Se você tiver dificuldade nesse assunto, é interessante dar uma olhadinha, tá? Cai com menos frequência? Menos frequência, mas cai, tá? Então, determinante disso daqui é o quê? A, 4, 3 e B. Ah, entendi, professor. É só pegar quem está acompanhando o X, colocar um debaixo do outro, e quem está acompanhando o Y, colocar debaixo do outro. Exatamente. Ah, professor, e o 2 e 1? Deixa lá quietinho, não vou precisar dele não. Agora, definir o determinante. Segundo ponto aqui, vamos continuar lendo aqui para entender. Sabendo que A e B são números reais do mesmo valor. Ou seja, A e B têm o mesmo valor numérico, né, que ele vai chamar de valor absoluto. Quando eu falo que um número ele é igual, o seu valor absoluto é igual, eu estou querendo dizer o seguinte. Olha só, menos 2 é igual a 2. Quando eu falo de valor absoluto, eu só estou falando do número. Não me interessa o sinal, se é positivo, se é negativo. Eu não quero saber, tá? Se ele é positivo ou negativo. Então, aqui ele está falando o seguinte, ó, os dois valores absolutos são iguais. São iguais, tá? E ele também falou o seguinte, que A ao quadrado é diferente de 12. A ao quadrado é diferente de 12. Ele é diferente. Aí a pergunta é, o número de soluções do sistema acima representado é igual a, né? Então ele quer saber a quantidade de soluções que isso me dá. Pessoal, olha só. Quem já viu determinante sabe que a gente tem duas possibilidades. Essa matriz aqui, ela pode ser igual a zero ou diferente de zero, tá? Diferente de zero. Ou seja, vamos desenrolar essa matriz aqui, ó, juntos, né? Lembrando, outra coisa. Deixa eu desenvolver aqui e eu vou explicar uma coisa aqui, ó. Para a diagonal, eu multiplico para achar determinante. Lembra? A vezes B, AB, certo? E para a minha esquerda, eu multiplico na diagonal. 3 vezes 4, 12. Só que todas as vezes que eu multiplico na diagonal para a minha esquerda, isso é regra, tá? Para a minha esquerda, eu troco o sinal do resultado. Se deu 12, então agora vai ser menos 12. Menos 12. Isso aqui é minha determinante. Tá bom? Beleza? E olha só, eu também sei o seguinte, aqui ele falou que os valores absolutos são iguais, ou seja, eu posso dizer que o módulo de A é igual ao módulo de B. Isso que ele está querendo dizer, tá bom? Dá uma segurada aí. Aí o que acontece, gente? Quando eu tenho o determinante igual a zero, eu tenho duas situações. Ou eu tenho zero soluções, ou eu tenho infinitas soluções. Tá bom? Beleza? E quando eu tenho o delta diferente de zero, eu tenho uma solução. Bacana? Nossa, professor, estranho. Nunca vi isso. Exatamente. Tem que dar uma olhadinha. Matriz determinante. Hoje em dia a gente quase não estuda isso, né?
Então, olha só, pessoal, que bacana. O módulo de A é igual ao módulo de B. Eu posso até dizer o seguinte, que A é igual a B, ou A é igual a menos B, né? Temos que lembrar lá do conceito de módulo lá, né? Então, bacana. Olha só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Ah, e ele me deu uma dica aqui também, ó. Olha só, A ao quadrado é diferente de 12. Olha só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou falar que esse determinante aqui, ó. Primeira coisa, A vezes B menos 12, ele é diferente de 0. Passo o 12 para lá. A vezes B, ele é diferente de 12. Olha que bacana, que coincidência. A ao quadrado diferente de 12 e AB diferente de 12. E olha só que interessante aqui, ó, pessoal. O B, ele tem duas possibilidades. O B, ele pode valer A, não pode? Uhum. Lá no meu módulo, aqui, ó, pessoal. Lá no meu módulo, eu posso dizer que B vale A. Então, A é igual, B é igual a A, que é diferente de 12. Tá? Então, A vezes A ao quadrado, diferente de 12. Isso aqui atende ao que o exercício me ofereceu. Ou seja, eu tenho quantas soluções? Eu tenho uma. Ah, professor, mas ali eu também posso dizer que o A pode ser menos B. Tá bom. Né? Então, tem a segunda hipótese. A é igual a menos B. Ou seja, eu vou isolar o B aqui. B é igual a menos A. Tá bom? Bacana? Então, vem para cá. O que acontece? Eu tenho que AB é igual a 12. A vezes menos A. Opa, diferente, né? Diferente de 12. Ou seja, aqui, ó, vai dar menos A ao quadrado é igual a diferente de 12. Multiplica os dois lados por menos. A ao quadrado é diferente de menos 12. Né? Olha só que bacana. A tem que ser diferente da raiz de um número o quê? Negativo. Né? Tem como aqui ser? Não tem nem essa possibilidade de ser. O A aqui, aqui, ó, ele fala que eles são o quê? Números reais. E aqui, o A, ele não é real. Né? Ele não é real. Então, qual condição que atende para que ele tenha uma só solução? Essa daqui, ó. Essa daqui. Bacana, pessoal? Beleza? Então, assim, galera, essa matéria que ela é um pouquinho extensa e ela é bastante abstrata também. Mas dá uma olhadinha em algumas propriedades lá para ajudar vocês, tá? Não tem como eu passar todo o conteúdo aqui, eu vou só lembrar de algumas propriedades para eu trabalhar com exercício aqui, tá bom? Outra coisa, pessoal, tô montando um curso de matemática básica. Vai ficar top, matemática básica, do basicão mesmo, soma e tudo mais, vai ficar top, tá? Logo, logo eu já devo lançar aí, acho que nas próximas semanas aí, devo lançar. Mas lembrando, é só matemática básica. Ele não é voltado nada específico para área militar, nem concurso, vestibular, não. É matemática básica para atender o início, para qualquer um que quiser seguir adiante aí, tá bom? Pessoal, vídeo já tá longo, né? Então, quero desejar um grande abraço. Se você gostou, curte o meu vídeo, compartilha esse vídeo, tá, pessoal? E um grande abraço. Fica com Deus.